Marcos 8, versículo 27. Diz assim, deixa eu botar o óculos do Clark. O óculos do Clark. Vamos lá. E pela alegria do Vicentinho, o peixe apanhou mesmo, não tem jeito. Aqui, ó, pessoal, vamos lá. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe, né? No caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. Aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Amém? Tá? Numa outra palavra, ou seja, no outro livro, né? Essa mesma palavra, Pedro responde assim, que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, Pedro, o Espírito Santo foi que te revelou, né? O Espírito Santo foi o que te revelou, tá? Então, na verdade, quando Pedro ali se levanta no meio dos discípulos e fala, olha, tu és o Messias, amém? Tu és aquele que Israel espera, tu és aquele que é descendente de Davi, né? Porque a palavra de Messias no hebraico quer dizer ungido, amém? Tá? Então o ungido, o Messias, na mentalidade judaica, seria aquele que Moisés falou que viria para substituir ele, amém? Seria aquele que viria da linhagem de Davi, que nasceu para ser rei, né? Então, quando Pedro fala o Messias, ele fala a respeito daqueles que toda Israel estava esperando. Todo Israel, toda a nação de Israel esperava o Messias. Tá? E o Messias estava na frente deles, dos discípulos ali naquele momento. E Pedro, tomado por uma revelação e no impulso, ele fala, Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o ungido, tu és o que veio da linhagem de Davi, nasceu para ser rei de Israel. Amém? Tu és aquele que Moisés falou a respeito quando disse que viria alguém como ele. Amém? Tu és aquele que a vida inteira Israel esperou. Jesus. Aleluia. E Jesus, quando escuta aquilo, ele faz um pedido para eles. Olha, guarda no coração de vocês e não passa isso adiante. Amém? Tá? Mas por que Jesus não queria que essa fama espalhasse a respeito dele como Messias? Irmãos, se o judeu já era enciumado, se os fariseus, sabe, e os líderes da religião, amém, dos fariseus, os líderes do judeu e os próprios governadores já eram enciumados com a popularidade de Jesus, imagine se Jesus se revela como Messias para todo mundo. Você imaginou a perseguição que Jesus ia sofrer antes do tempo? Amém? Então ele pede que os discípulos se reservem. Fique quieto, não fale, não espalhe. Não chegou o momento ainda, não chegou a hora ainda. Eu tenho algumas coisas para fazer ainda aqui. Amém? Quer dizer que se for dizer para o povo que eu sou Messias, vai tumultuar muito o ambiente. Amém? E as coisas vai perder o rumo daquilo que elas têm que tomar.
né? E então Jesus ele age com todo o cuidado para que não se revelasse para todos que ele era o Messias, que eles guardassem como segredo, né? Guardasse aquilo como um segredo, amém? Porque eles receberam uma revelação fortíssima de que Jesus era o Messias aguardado pelo povo de Israel, amém? Tá. No versículo 31 de Marcos 8, a lição continua, né? Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Amém? Aí ele começa a ser mais claro naquilo que ele tinha que ensinar, né? Então ele começa a ensinar a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Quer dizer, do plano da salvação, né? Porque o plano da salvação começa aí, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Tá? Se Jesus não morresse e Jesus não ressuscitasse, não teria o plano da salvação. Tá certo? No versículo 32 diz assim: Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Amém? Quer dizer, Pedro estava dando lugar ao diabo sem ele perceber. Você veja que o diabo se andava muito a vida de Pedro, né? E Pedro, infelizmente, por causa do temperamento dele, às vezes ele emprestava, amém, a cabeça dele, a voz dele, né? O comportamento dele para o diabo usar. Você veja que tem pessoas em volta da gente que, mesmo sendo crente, pode ser usado pelo diabo. Amém? Tá? Então você veja aqui que Pedro não era discípulo de Jesus. Pedro não se tornou um dos maiores apóstolos. Tá? E agora você veja Jesus repreendendo o diabo na vida de Pedro. Você veja que para a pessoa dar lugar para o diabo pode faltar, é pouca coisa, né? É só emprestar a boca para ele que ele entra. Amém? Por isso que ele tem que vigiar. Vigiar e muito. Tá entendendo? Tem muita gente dentro da igreja que dá lugar para o diabo. Infelizmente. Que acabam dando lugar para Satanás. Percebe? Tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Tomar muito cuidado com quem que a gente está andando. Porque Satanás usa quem dá lugar para ele. Ele não usa quem quer. Ele usa quem dá lugar para ele. Onde ele encontra lugar, ele vai ali e usa. Né? Tá? Vamos lá. Boa noite, pastora Renata. Você acabou de entrar na live. Eu estou aqui te acompanhando, pastor. Amém. Vamos lá, pessoal. Versículo 34. Marcos 8, 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, né? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Amém? Aleluia. Ninguém quer, né? Você quer isso para a tua vida? Você quer isso? Você quer ter uma vida de sacrifício? Olha o que Jesus disse, olha. Se alguém quer ser meu seguidor, amém? É de livre e espontânea vontade. Jesus está dizendo o seguinte, olha, para me seguir, amém, não é por pressão, não. Não vou ficar no pé de ninguém, não. Tem que querer, amém? Se você quer ser meu servo, se você quer ser meu seguidor, você tem que querer, amém? Você tem que querer. Eu não vou ficar no pé de ninguém.
tá? Você tem que querer me seguir, tá? Se alguém quiser ser meu seguidor, tá? E aí vem em segundo lugar, que esqueça os seus próprios interesses. Ah, meu Deus do céu. Tu tem coragem de trocar os teus interesses pelos interesses de Jesus? Interesses do reino de Deus? Tu tem vontade? Tu tem... Pode deixar, Fernando. Vamos orar pela sua mamãe. Pode deixar, viu? Estaremos orando por ela, tá bom? Tá? Você quer seguir Jesus de verdade? Então o negócio é o seguinte, amém? Você vai ter que seguir a Ele de livre e espontânea vontade. Você vai ter que esquecer os teus próprios interesses. Você vai ter que colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na tua vida, tá? E você vai ter que estar pronto para morrer como Jesus morreu. Como foi que Jesus morreu? Jesus morreu de uma forma sacrificial. Amém? Você está disposto a se sacrificar até a morte por Jesus? Se você ainda for levado à morte, amém? Você está disposto a continuar seguindo Jesus? Ah, meus amados irmãos, aleluia, é posicionamento. Quem quer servir a Deus tem que se posicionar. Se você quer seguir Jesus, você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, você não consegue seguir Jesus, tá? Amém? Ele dá uma aula aqui do que é realmente seguir a Ele, né? Tá? Aí diz aqui, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, tá? 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Amém? Ai, meu Pai do céu, a pessoa luta, batalha, ganha dinheiro, amém? Ele compra casa, compra carro, ele faz negócios, né? E compra imóveis, e tem dinheiro na poupança, e tem um monte de coisa. E fez a vida inteira ele cuidou só para si, amém? Viveu só para si, né? Aí, meu irmão, vai chegar o dia da prestação de contas. Quando que é o dia da prestação de contas para o ser humano? É quando ele morre. Amém? É quando ele morre. Quando você morrer, começou a prestação de contas. E aí você descobre, amém, que não tem caderneta de poupança, não tem carro zero, não tem aposentadoria, não tem salário, não tem dinheiro nesse mundo que te acompanhe na eternidade. E você vai se apresentar diante do grande juiz. E ali ele vai julgar você. Amém? Tá? Ele vai julgar você. E eu vou dizer, amém? Tá? O julgamento após a morte ainda não é o juízo final. O julgamento após a morte é o julgamento do direcionamento, aonde você vai esperar o juízo final. Amém? Tá? Se você serviu a Deus, aceitou Jesus Cristo, aceitou o sacrifício de Jesus, reconheceu a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nasceu de novo, amém? Começou a viver uma vida de renúncia, começou a viver uma vida de servo de Deus, começou realmente a mudar o teu comportamento, a mudar a tua vida, a dar testemunho de cristão de verdade, tendo o caráter de Cristo como prioridade na tua vida, você pode ter certeza que você terá a vida verdadeira. Porque a verdadeira vida se manifesta depois da morte. Amém? Depois da morte física. Agora, meu irmão, se você não tiver as credenciais para entrar no céu, amém? Tá? E
nas credenciais para entrar no céu, o primeiro lugar é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se você não aceitou a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, não passou pelo novo nascimento, não se batizou nas águas, amém? Não começou a frequentar uma igreja, você é um sério candidato a não viver a vida verdadeira. Quando chegar no dia do juízo final, amém? Você não vai ter quem te justifique, tá? Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus já foi implementada em Jesus Cristo. Amém? Quem te representa no grande dia da passagem para a eternidade é Jesus. Jesus se torna o teu advogado, amém? E ele consegue absolvição para a tua vida. Aí, em vez de você esperar, amém, né? Esperar na fila que vai para o inferno, você vai esperar na fila que vai para o céu, ou que vai ficar perto do Senhor. Amém? Tá bom? Então, leva as coisas de Deus mais a sério. Procura fazer as coisas de Deus de uma forma, amém, mais santa, sabe? Com temor, com respeito, amando Jesus de verdade, servindo a Jesus de todo o coração. Aprende a ter uma vida de renúncia, sabe? Aquele que amar a sua vida mais do que a mim, Jesus disse assim, olha, não é digno de mim, tá? Ame Jesus acima de tudo. Aleluia. Coloque seus planos, seus propósitos e sua vontade acima de tudo na tua vida. E você terá a vida verdadeira, você vai gozar a vida verdadeira ainda aqui na terra e no final você vai receber ela de uma vez por todas. Que Deus te abençoe. Amém? Que você abra o coração, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite o sacrifício dele. Aceite a ressurreição dele. Amém? E peça para o Senhor escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus abençoe todos vocês. Pastora Renata.